Fala pessoal, tudo bem? Uma série de notícias aí. O negócio estava ficando bom, de repente ficou ruim, de repente ficou bom, de repente ficou ruim de novo. Um negócio assim meio desagradável. Mas vamos analisar isso tudo aí com calma, tá? A gente estava vendo aí notícias de que o diesel havia aumentado mais de 11%, é uma coisa muito desagradável. E é claro que isso é muito chato porque quando acontecia isso tempos atrás, né, todo mundo reclamava porque possibilidade de aumento de preço dos alimentos, de tudo, do fornecimento, né, porque o Brasil ainda tem a maioria do seu transporte rodoviário. Os produtos são todos levados pelas estradas, então os caminhões usam diesel aumenta, você já viu, né? Aumenta o preço de tudo. Então, tempos atrás a gente já viu essa possibilidade do diesel aumentando, gerou um quiprocó, uma comoção, uma reclamação, e aí, é claro, veio aquela desoneração dos impostos e tal. Agora é diferente, porque essa desoneração que havia, né, agora vai retornar. E 5 de setembro o preço do diesel voltou a subir e tal, com a volta dos impostos federais, lá o PIS e o COFINS, né? Então o negócio já fica preocupante. Mas aí depois você vê uma notícia mais positiva. Você fala assim, ó, Moscou se tornou o maior fornecedor de diesel para o Brasil. Você fala assim, opa, que legal, né? Sinal de que o diesel deve baixar. E aí, dizendo, né, que o Brasil, seguindo o exemplo da Turquia, da Índia, que aproveita essas sanções para comprar o combustível lá mais barato, né? Então você fala, maravilha, a gente vai comprar combustível barato, então, sensacional, né? Para você ter uma ideia, de janeiro a agosto, 35,6% do valor importado do diesel pelo Brasil veio lá de Moscou. Em volume foram 40,6%, quase metade do diesel que a gente usa aqui já estava vindo lá do Dragão, né? Os norte-americanos ficaram lá com 31%, né? E no ano passado, igual período, para você ter ideia, um efeito de comparação, no ano passado, a gente está falando de 2022, Estados Unidos forneciam quase 60%. Tanto em valor quanto em volume, né? A gente tem ali Emirados e Índia também em seguida dos americanos com cerca de 10% de fornecimento cada um. Só que aí o que acontece, né? Com essa ideia do diesel, Moscou não apenas se manteve ali entre os 5 maiores em vendas ao Brasil, mas também ampliou a sua fatia nos desembarques totais, né? De 3,2% no ano passado para 3,6% neste ano, considerando janeiro até agosto. E essa posição de quinto lugar foi conquistada no ano passado com as vendas de adubos e fertilizantes tradicionalmente presentes aí sempre nessas importações brasileiras de produtos lá de Moscou, mas puxada também pelos preços mais altos e antecipação de compra, né? Para você ter ideia, no ano anterior ainda, 2021, Moscou era o 9º fornecedor em ranking de vendas para o país, considerando os mesmos 8 meses. Para você ter uma noção também, a nível de comparação, ou para comparação, o diesel representa 52% do que o Brasil importa em combustível derivado de petróleo. No fornecimento de combustível lá de Moscou, a fatia do gasóleo é de 80,3%, ok? Só para você ter ideia. Então, essa matéria, ela é uma matéria desses dias agora, dia 18. E aí, o que eu pensei? Primeira matéria do dia 20, você pensa assim, caramba, o preço do diesel aumentou 11%, mas aí você vê que Moscou se tornou o maior fornecedor. Qual é a conclusão? Graças a Deus, é sinal de que o valor deve baixar. Mas aí o que acontece, meu amigo? Aconteceu um negócio muitíssimo preocupante, principalmente para o brasileiro simples que está indo lá ao supermercado fazer as suas compras, para aquele que está, os motoristas, né, da indústria dos caminhões que estão aí para lá e para cá levando os produtos, um negócio assim altamente preocupante. Tão preocupante talvez quanto quando o mundo se fechou todo, aquelas cadeias logísticas foram interrompidas durante a última crise que a gente teve em 2020. Por quê? Qual o problema, qual a preocupação? O que aconteceu agora? Moscou, que se tornou o nosso maior fornecedor de diesel, simplesmente decidiu parar a exportação do combustível. E agora? Nessa quinta-feira, dia 21, eles decidiram que vão limitar temporariamente a exportação de petróleo e diesel para estabilizar o mercado interno. Esse anúncio aí foi divulgado por várias agências internacionais
gerou um grande frisson no mercado de energia, principalmente na Europa, e, obviamente, gerou preocupações de impactos aqui no Brasil também. Porque, como eu estava falando para vocês, a gente tinha acabado de ter a informação de que Moscou teria se tornado o maior fornecedor externo de diesel para o país, tá? E nós, brasileiros, nos tornamos o segundo maior consumidor do produto lá do pudim. O diesel representa 52% das importações brasileiras de combustível derivado de petróleo. O que estava acontecendo então? Com essas sanções impostas pela Europa, desde o início da encrenca entre os europeus, Moscou teve que encontrar mercado alternativo para o seu petróleo e seus derivados, como obviamente os seus coleguinhas lá dos BRICS, né? Brasil, Dragão do Oriente, os indianos que também puderam refinar o petróleo vindo de Moscou e revendê-lo. Desde fevereiro desse ano de 2023, a União Europeia ela simplesmente proibiu a entrada de diesel e outros derivados de petróleo vindos lá de Moscou. O petróleo bruto ele já estava com essa proibição desde dezembro, né? Além disso, a gente sabe que o país também tem comercializado petróleo e derivados com desconto em relação às cotações oficiais. E aí a grande pergunta é, com essa decisão do Putin de interromper a exportação do diesel, isso vai afetar? Isso vai trazer problemas para nós aqui? Segundo especialistas, sim, né? Isso, por exemplo, pode pressionar a Petrobras a aumentar os preços nas refinarias. A Petrobras em si, ela não importa o diesel lá de Moscou, mas ela pode ser afetada por uma espécie de reação em cadeia, né? Porque, segundo ali o Conselho Brasileiro de Infraestrutura, a Petrobras ela consegue ter a sua própria defasagem, tendo o mercado brasileiro abastecido com o diesel lá de Moscou, que é mais barato. Mas, com um mercado tendo uma oferta menor, o preço vai subir e a Petrobras vai ser rapidamente pressionada a subir esse preço também. Com essa nova gestão, a gente sabe que a Petrobras ela saiu daquela paridade, preço de paridade de importação, o famoso PPI, pelo qual os preços dos combustíveis eles acompanhavam os valores no mercado internacional, considerando a cotação do petróleo e do câmbio, tá? E a gente sabe que isso tinha uma lógica. A lógica era o seguinte: a gente não tem como refinar todo o nosso petróleo, então o que a gente faz? A gente manda para fora, refina lá fora e traz de volta. Por que isso acaba sendo até mais barato do que refinar aqui? Por questões de impostos. Aquela mesma história dos norte-americanos colocarem suas fábricas lá do outro lado do mundo, no Dragão do Oriente, e ter que mandar isso tudo de volta em container. Mesmo assim fica mais barato. Por quê? Incentivo fiscal, mão de obra barata e por aí vai. Mas aqui o negócio é problemático, tá? Por quê? Relatório divulgado pelo Goldman Sachs nessa última quinta-feira indica que a Petrobras pode ter que subir os preços para impedir um desabastecimento. A gente não esqueceu não, quem acompanha o nosso canal aqui sabe que a gente tem falado ou reproduzido aqui algumas informações sobre desabastecimento de diesel. Para o Goldman Sachs, a petroleira ela usa como uma das suas métricas o preço da importação do diesel, incluindo o diesel que vem de Moscou, que é mais barato do que os combustíveis que vêm lá do Golfo, né? Então, com uma oferta limitada lá do Dragão, o desconto da Petrobras para essa oferta alternativa vai aumentar, aumentando assim a probabilidade de um ajuste de preço para cima, tá? Negócio aí preocupante, né? Especialistas lembram, porém, né, que esse comunicado lá de Moscou não deixa claro o formato e o período de duração disso. Que alguns podem pensar, não, vai ser rápido. Rapidinho eles voltam a liberar a exportação. Só que a gente não tem referência nenhuma, tá? Porque quando você pensa, o diesel não é assim. Você acorda no dia e fala, manda não sei quantos litros de diesel aí. Não. A compra do diesel é feita por meio de contratos longos e muito complexos. E então é preciso entender se Moscou pretende anular esses acordos. É muito difícil saber quando esse preço vai chegar lá no posto de gasolina. Primeiro, pela lógica do próprio setor, em que as distribuidoras e a Petrobras elas têm um estoque e estão livres para decidir o preço. Depois, porque o anúncio ele é totalmente incompleto à medida que não esclarece como essa interrupção da exportação vai acontecer. Dessa maneira, quem compra diesel não compra igual você vai no supermercado comprar arroz. É um negócio muito diferente. Para alguns especialistas, essa possibilidade pode trazer já
efeitos consideráveis a partir de novembro. E aí a pergunta que fica é, como é que o povo, as pessoas e também os motoristas de caminhão receberiam essa notícia de mais um aumento considerável no preço do diesel? E eu quero saber a sua opinião também, coloque sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no nosso canal. Obrigado pela audiência, valeu!